9 de abril de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, para alguns essa chamada do vídeo, que a situação virou a favor do mito, pode parecer exagero. Talvez seja, mas uma coisa é certa: os ventos estão mudando, disto não tenham a menor dúvida. Por quê? Lá se vai mais de uma semana que não ouvemos notícias de que a Polícia Federal está investigando o ex-presidente por isso, por aquilo, por joia, por baleia, por cartão de vacina, porque disse isso ou disse aquilo. Acabaram com esse assunto, porque a situação mudou radicalmente, e não por vontade daquele ministro, ou porque a imprensa consorciada se esqueceu do mito, mas sim por necessidade. Basta ver que, além de não ouvirmos nada sobre investigações contra ele, ainda estamos vendo essas manifestações onde quer que ele vá, como aconteceu ontem lá em Cuiabá, uma coisa magnífica, bonita, como vocês viram, e como deve estar sendo hoje lá no Mato Grosso, né? Muito bem. Depois de muito tempo, a esquerda brasileira sofreu um revés duríssimo, um soco na pera, como costumam dizer os boxeadores, e está quase ao nocaute no ringue, né? É praticamente impossível afirmar o que vem pela frente. Muito pelo contrário, fica todo mundo pensando duas vezes no que dizer, principalmente depois desse embate entre Elon Musk e aquele ministro da corte. Mas uma coisa é certa: desta vez a esquerda, junto com a imprensa consorciada, está visivelmente assustada, todos meio sem jeito, meio sem graça, e dando tiros para todo lado, tentando encontrar uma forma de responder à altura o homem mais rico do mundo. Eles não sabem que resposta dar. Eles sabem que não podem nada contra ele. Esse é o grande problema. Se fosse aqui no Brasil, claro, ele já estava sofrendo busca e apreensão. Mas lá na terra do tio Sam, evidentemente, não dá. Verdade é que o nosso ex-presidente está ganhando fôlego e continua arrastando multidão, que nem eu disse, como foi ontem lá em Cuiabá. E a prova de que a coisa não está indo nada bem para o atual governo é que até o edital de hoje, terça-feira, no jornal Estadão, chamou aquele ministro de Rainha de Copas, que é uma famosa personagem tirana do livro Alice no País das Maravilhas, que ordenava que fosse cortada a cabeça de quem a contrariava. Segundo o edital do Estadão, o fato daquele ministro ter ordenado a inclusão de Elon Musk em inquéritos na Suprema Corte do Brasil só reafirma o caráter arbitrário das apurações. Além disso, o veículo reforçou que o problema não está apenas na postura do ministro, mas também na obscura cumplicidade de seus pares lá da Suprema Corte, diante de decisões cada vez mais extravagantes. Está muito claro, meus amigos, que a esquerda brasileira perdeu o rumo e ultrapassou aquele ponto de equilíbrio entre o que se fala e o que realmente se faz. Aquele ministro que outrora se mostrava um homem poderoso, de cara amarrada e que não temia mal algum, se esqueceu que existem limites entre o que se fala e o que realmente pode ele fazer. E por conta disto, claro, se meteu numa roubada ou numa furada. Qualquer leigo sabe perfeitamente que a justiça brasileira nada pode contra Elon Musk, pois de fato ele nada fez contra a nação brasileira, a não ser expor seus pensamentos, suas verdades sobre aquele ministro, e que, pelo que consta, existem inclusive provas para reforçar suas falas. E Elon Musk promete mostrar. Primeiro, ele quer ter certeza que os funcionários do Twitter aqui no Brasil, do X, do X, não sofram represálias para depois apresentar provas mais contundentes. Foi isso que ele respondeu
em um Twitter para Nicolas Ferreira ontem. Verdade é que o tiro do ministro acertou seu próprio pé. Ele acabou virando notícia mundial por ter mexido com o homem mais rico do mundo. Se isso não foi capaz de trazer de volta ao Brasil, ou melhor dizendo, se ele não foi capaz de trazer de volta ao Brasil um cidadão comum, como o jornalista Alan dos Santos, né, brasileiro nato, vivendo agora em território americano, como pode pensar ele em trazer ou investigar um americano nato com poder suficiente para vasculhar informações no território brasileiro, com as dezenas de satélites que sobrevoam o território nacional? Se ele não conseguiu trazer o Alan dos Santos, vai conseguir investigar o Elon Musk? Como? Essas notícias que saíram ontem é somente para fazer chacoalho de moita, né? Como pode ele querer investigar Elon Musk, que tem o poder de oferecer internet de graça aos brasileiros se ele quiser? Aliás, já prometeu oferecer assinaturas da internet com 50% de desconto. E não precisa fiozinho, não, é via satélite. Quando o Elon Musk resolveu dizer que aquele ministro tem o Luiz Inácio em uma coleira, ele não quis apenas lacrar com sua comunidade no X, mas quis realmente dizer que tem informações que possivelmente comprometem a relação entre o chefe do poder executivo com a maior corte brasileira. Essas declarações de Elon Musk seguem, inclusive, declarações do próprio jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que divulgou em janeiro do ano passado um documento em que afirma que aquele ministro ordenava o bloqueio de perfis considerados extremistas em redes sociais. Segundo Greenwald, citando trecho do documento, tudo deveria ser mantido em sigilo. E essa informação agora foi dada também por Elon Musk. Ou seja, aquele ministro dizia ao Twitter para bloquear determinadas contas, mas para informar que o bloqueio foi devido ao fato de que o usuário infringiu regras da plataforma. Veja só que sujeira, né? Portanto, algumas falas de Musk já não são tão novidades assim. Mas como a política do PT e seu principal líder é inverter as notícias e criar narrativas para desvirtuar a verdade, tanto Luiz Inácio como aquele ministro acrescentou mais uma desculpa ao plano de longa data. Faz tempo, aliás, que eles estão tentando restringirem a liberdade de expressão no Brasil. Depois de perseguirem jornalistas, criminalizarem os usuários de redes sociais, bloquearem plataformas como o Telegram, por exemplo, como o Rumble, que também deixou o Brasil, né? E eles ainda endureceram regulamentações para supostamente, segundo eles, protegerem a população contra o discurso de ódio e notícias falsas. A esquerda brasileira sabe perfeitamente que esse embate entre Musk e aquele ministro ajuda e muito o ex-presidente brasileiro. Ajuda ele a se defender contra os diversos inquéritos abertos a bel prazer contra ele por aquele ministro. E ajuda também o ex-presidente até a recorrer ao Tribunal Penal de Haia, alegando violações dos direitos humanos. Seria uma estratégia parecida com a que foi usada pelo próprio Luiz Inácio, quando o petista havia sido acusado na Lava Jato, né? E ele procurou socorro lá no Tribunal Penal Internacional. Segundo especialistas, mesmo diante de ameaças do ministro do Supremo, dificilmente ele conseguiria bloquear a plataforma X aqui no Brasil, justamente porque, além de polêmico e questionável, no passado o próprio WhatsApp havia sido bloqueado por supostamente ter descumprido ordens judiciais, e o próprio plenário do Supremo Tribunal julgou que o bloqueio não era permitido, segundo o Marco Civil da Internet. Então, como poderia ser permitido agora? Não dá, né? Verdade é que o atrito entre o ministro e o Elon Musk tornou o cenário para o projeto de lei das fake news muito mais difícil de avançar na Câmara dos Deputados.
A avaliação de diversos parlamentares é de que a ofensiva de Musk contra o magistrado fortaleceu o discurso crítico de aliados do ex-presidente em relação à proposta e dificultou a articulação de governistas a favor do texto. Há ainda a percepção de que uma ala política próxima a Arthur Lira pretende fazer com que o projeto não avance na Câmara, né? E eles querem que esse projeto tenha uma mudança no texto, que o texto seja reformado, ou reformulado, melhor dizendo, né? E também querem que seja feita a mudança do relator, com a saída do tal Orlando Silva. Ou seja, esse projeto teria que ser refeito. Isso levaria tempo, muita discussão, né? No momento onde existem muitas coisas em jogo. Aquele ministro é um dos principais defensores da regulamentação das redes sociais e vê a aprovação desse projeto lá no Congresso como imprescindível. E por isso mesmo alguns deputados avaliam sob reserva que o apoio dele ao texto torna ainda mais difícil a aprovação, porque o momento atual é muito negativo àquele ministro. Mas como na política o jogo é jogado, outro assunto que chamou a atenção depois do episódio envolvendo aí o ministro e o Elon Musk foi o fato de que o nosso ex-presidente está hoje em Diamantino, lá no Mato Grosso, justamente para apoiar a candidatura de nada mais, nada menos que o irmão do ministro decano Gilmar Mendes. O que para alguns gerou surpresa, para outros gerou, na verdade, a ideia de que está se abrindo uma possibilidade de apaziguamento entre as partes. Se a ajuda de Jair Bolsonaro pode ser fundamental para eleger o candidato do União Brasil, Francisco Mendes, irmão do Gilmar Mendes, certamente a ajuda do decano Gilmar Mendes pode ajudar o ex-presidente contra os inquéritos que correm nas mãos do outro ministro. Tudo fica no campo das possibilidades, mas bem sabemos que a base do ex-presidente já vem trabalhando há algum tempo nesse sentido. Tanto é que em dezembro passado, o senador Ciro Nogueira reuniu Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes em sua residência lá em Brasília para uma conversa, né? Também sabemos que o senador Flávio Bolsonaro já se reuniu com outro ministro do Supremo, Gilmar Mendes, para tentar uma aproximação e o arrefecimento da temperatura. Ao mesmo tempo, em meio a esse embate, né, que começou com o Twitter daquele ministro e a resposta de Elon Musk, deputados conservadores desembarcaram hoje lá na Europa para mais uma etapa na ofensiva internacional para denunciar o que está acontecendo no Brasil. Viajaram para Bruxelas, lá na Bélgica, os deputados Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Gustavo Gayer, 3 dos parlamentares considerados da linha de frente do conservadorismo na Câmara. É a segunda viagem internacional da oposição com esse objetivo. Todos se lembram que em março eles estiveram lá em Washington, nos Estados Unidos, para mostrar aos americanos o que estava acontecendo no Brasil. Dessa vez, eles visitarão o Parlamento Europeu a convite e ainda viajarão para Haia, lá na Holanda, onde fica a sede do Tribunal Penal Internacional. Vamos dar continuidade ao que começamos nos Estados Unidos, onde falamos com parlamentares e algumas instituições americanas, divulgando o que está acontecendo no Brasil, com violação de direitos humanos e perseguição política, disse Gustavo Gayer. Então, meus amigos, por conta disto tudo que eu conversei com vocês, dá para se perceber que os ventos já não estão muito favoráveis para a esquerda brasileira. Já não está tão fácil para aquele ministro trabalhar, porque a esquerda, e principalmente o ministro, estão hoje sob pressão. Pressão que promete ser aumentada por conta de outros interlocutores mundo afora, né? Ou seja, lá na Europa já existe um movimento, inclusive da Alemanha, contestando as atitudes daquele ministro, assim como nos Estados Unidos tem parlamentares republicanos também contestando e condenando, né? Hoje foi a vez do candidato à presidência, Robert Kennedy
do Kennedy Jr., né, filho de Robert Kennedy, que está concorrendo, também disse que é inaceitável as arbitrariedades do judiciário brasileiro. Tudo isso serve somente para jogar um tempero, uma pimenta. Não tem peso político, não tem medição de força, mas é uma influência. E toda influência ajuda a aumentar a gama dos conservadores que estão lutando simplesmente para apaziguar as situações, a situação, melhor dizendo, e quem sabe propiciar o nosso presidente em busca de reabilitar sua condição de eleitor e poder também concorrer. Tudo são coisas que podem acontecer e, claro, teremos que esperar, não há outra maneira. Mas pelo menos por hora é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez para que deixem aí os seus likes, se inscrevam no canal, colaborem com Terra Brasilis News quem puder. Eu agradeço antecipadamente, desejando a todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.